Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já estamos aí no domingo de Páscoa e nada melhor do que trazer no Evangelho de hoje a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso eu gostaria de pegar com você o Evangelho deste domingo, que se encontra em João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Não vou ler todo o Evangelho, vou ficar apenas com o versículo 1, que para nós hoje vai ser o suficiente para que possamos meditar sobre a força da ressurreição de Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Nós vamos ficar só com esse versículo hoje. O restante você já conhece, já ouviu na Santa Missa, enfim. Quero meditar com você apenas esse versículo 1. No primeiro dia da semana, ou seja, esse primeiro dia da semana era domingo. Mas o que é esse primeiro dia da semana? Na verdade, esse primeiro dia da semana ele tem um significado de um novo começo do universo. Um dia único. E onde nós vemos isso? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz assim. Olha que interessante. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia ou dia único, ou dia Por que dia Dia como Deus é dia único como Deus é único. Então esse primeiro dia não é um dia cronológico, mas é um dia único. E aqui no dia único, então foi o início da criação, foi o início do novo de Deus, foi o início da criação de Deus. E nesse dia primeiro, nesse dia único, o que Deus fez? Deus separou a luz das trevas e Deus viu que era bom. Então, primeiro dia de dia único, Deus separou a luz das trevas, chamou luz de dia e trevas de noite. Então, ou seja, dia como Deus é dia em que há uma separação da luz e das trevas, e não é isso que nós encontramos aqui também nesse primeiro versículo, olha, no primeiro dia da semana, então no dia da nova criação, da mesma forma que lá no Gênesis Deus criou, começou a criação e separou as trevas da luz, aqui Jesus está começando a nova criação, por isso que começa um dia único, um dia novo, o dia no primeiro dia da semana, o dia único, está também separando as trevas da luz. Olha, Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Então Maria Madalena iria experimentar aquilo que a criação experimentou, passar da escuridão para a luz, passar das trevas para a luz, passar da noite para o dia. Então nós já vemos aqui o início. Esse primeiro dia é um retorno à nova criação. Ou seja, passar da tristeza à alegria. Então Deus está nos chamando com a ressurreição de Jesus no primeiro dia, nesse domingo, e assim deveria ser todos os nossos domingos, como um único dia, um dia único, um dia de celebrar a Deus, um dia de celebrar a nova criação, um dia de celebrar a ressurreição de Jesus. Por isso que o domingo para nós é o dia da ressurreição, é o dia da celebração, é o dia da separação das trevas para a luz, e a Páscoa mais do que isso. Então é o dia em que nós deveríamos celebrar, é o dia o domingo para todos nós cristãos, deveria ser o dia do retorno à nova criação, do retorno ao novo de Deus em nossas vidas, deveria ser o passar da tristeza para a alegria. Quer ver? Vamos pegar o Salmo 30, versículo 6, diz assim: se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Se de tarde, ou seja, se à noite, porque a sua ira dura um instante, sua bondade por toda a vida, se de noite sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria, diz o Salmo. Foi o que aconteceu com Maria Madalena, com toda a igreja, com toda a humanidade. Se durante a noite veio o pranto, a tristeza e a dor da morte de Jesus,
durante o dia, na madrugada, viria então a alegria. Então, o domingo para nós cristãos é o dia de passar do pranto para a alegria, é o dia que ele transforma o nosso luto em dança, a nossa dor em alegria, a nossa tristeza em alegria. Então, no primeiro dia da semana, era o dia único de separação das trevas da luz. Aqui nós vemos então no início do Evangelho de João, no início do capítulo 20 do Evangelho de João, nós já estamos vendo João anunciando para nós um novo começo, a nova criação inaugurada em Jesus Cristo com a sua ressurreição. Esse pranto que nós vemos no Salmo é o pranto causado pela tristeza da morte e pela tristeza do pecado. Então, todo pranto na humanidade causado pela dor do pecado e, consequentemente, a dor da morte, agora a alegria virá. E essa alegria, na verdade, lá no Salmo, nós poderíamos dizer que são gritos de alegria na manhã, porque é o grito de alegria da ressurreição. Foi o que aconteceu quando ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tirar o Senhor do túmulo. Enfim, ela foi correndo, esquecendo tudo que tinha passado. Ela esqueceu toda a dor e foi correndo, saiu correndo ao encontro. Nós só saímos correndo para anunciar aí uma boa nova. Foi o que Maria Madalena fez, sem querer olhar para trás. Saiu correndo, tamanha era a surpresa, tamanha era a alegria. Assim também é a ressurreição de Jesus, e é essa alegria que nesse domingo de Páscoa o Senhor quer devolver para nós. A alegria de sabermos que a morte não existe mais, que o pecado foi destruído pelo sacrifício de Jesus, e mais, o pecado foi perdoado, a morte foi destruída, o pecado, a raiz do pecado foi arrancada pela morte de Jesus e destruída, e agora nós encontramos salvação e perdão em Jesus. E podemos então agora voltar e viver essa nova criação. Quando nós pegamos, por exemplo, Zacarias capítulo 14, versículo de 7 a 9, nós vemos o profeta Zacarias dizendo assim, 7 a 9. Será um dia só, sem separação de dia e de noite. Ao anoitecer haverá claridade. Naquele dia, de Jerusalém correrão águas vivas, metade delas para o mar oriental, a outra metade para o mar ocidental, tanto no inverno como no verão. Aí então o Senhor há de ser rei de toda a terra. Naquele dia o Senhor será um só e terá um só nome. Então não haverá claridade, frio e gelo, será um dia só. Por isso que esse primeiro dia é um dia único, um dia só, onde não há mais separação, onde é um dia único do Senhor, o dia da sua ressurreição, o dia que a alegria foi derramada em nossos corações, porque a tristeza que matava muitos já não existe mais. Vamos lá. Então nós já meditamos sobre esse primeiro dia. Então para nós nesse domingo, para nós cristãos, esse deve ser o primeiro dia do resto das nossas vidas. É o primeiro dia, eu devo abraçar a ressurreição de Jesus, porque essa ressurreição de Jesus traz para mim o novo de Deus. Eu me tornei uma nova criatura por causa da ressurreição de Jesus. Então Maria Madalena, como disse, foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu. O que ela viu? Que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Eu gostaria também de falar dessa pedra, porque essa pedra é testemunha da ressurreição. O que é essa pedra? Eu quero pegar com você o profeta Daniel, para a gente poder entender o que é essa pedra. Nada melhor do que pegar o profeta aqui, Daniel, capítulo 6, versículo 16 a 17. Diz assim: O rei mandou então trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com sua marca e a marca dos seus secretários, para
para ninguém alterar nada na situação de Daniel. Então nós vemos aqui, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, existe também uma pedra. O que significa a pedra? Essa pedra é o sinal de fim. Não tem mais o que fazer, acabou. Daniel lançado na fortaleza dos leões, na fortaleza da morte, ou seja, quando Daniel foi jogado na cova dos leões e colocado uma pedra e selado, o que essa pedra quer dizer? Que ela selou o destino de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões vão devorá-lo, Daniel vai ser engolido pelos leões, engolido pela própria morte, a morte venceu Daniel, o leão venceu Daniel, a pedra selou o destino de Daniel. Foi jogado na boca da morte e a morte o devorou, não tem mais o que fazer. A cova, a pedra, o leão se tornaram a última palavra na vida de Daniel. O leão o destruirá, foi selado, não tem mais o que fazer. Ninguém pode, olha o que diz a palavra de Deus, para que ninguém alterasse nada a situação de Daniel. Ou seja, a vida de Daniel não poderia ser alterada, a sorte dele não seria alterada, foi selado e definido como morto porque foi jogado na cova dos leões. Então, quando Jesus foi jogado no sepulcro, vamos dizer, como Daniel na cova dos leões, quando se colocar uma pedra no sepulcro, o que significava isso? Queria dizer que Jesus também foi colocado na fortaleza da morte, na fortaleza do diabo, porque lá em 1 Pedro 5,8 vai dizer que o diabo é como um leão rugindo à procura da sua presa, em busca, procurando a sua presa para devorá-la. Então, o diabo, ele é considerado por São Pedro aí como um leão querendo devorar a sua presa. Então, quando Jesus foi colocado no túmulo, como aconteceu com Daniel. Daniel, então, na verdade, é a prefiguração de Jesus. Daniel está nos preparando o caminho para Jesus. Então, ou seja, Jesus foi colocado na fortaleza da morte. E quando eles colocaram uma pedra no túmulo de Jesus, quiseram dizer que, ao colocar Jesus lá, queriam revelar que tudo havia terminado, tudo havia acabado. Sua vida havia sido selada, a morte devoraria Jesus. Ou seja, da mesma forma que Daniel, a sorte dele não poderia ser alterada, a sorte de Jesus também não poderia ser alterada. Jesus foi engolido pela morte, engolido pela fortaleza de Satanás, que era a própria morte. A fortaleza do diabo era a própria morte. Então, quando colocaram Jesus no sepulcro, era isso que queriam dizer. Acabou, não tem mais o que fazer. Ele foi engolido pela morte, ele entrou na fortaleza da morte, que é a fortaleza do diabo, a fortaleza de Satanás. A morte o engoliu, a morte o devorou. Contudo, quando Maria Madalena vê que a pedra tinha sido retirada, o que significa isso para nós? Que a pedra retirada, a pedra que rolou, significa que ele fechou a boca do leão. Se Jesus foi jogado como Daniel na cova dos leões, na fortaleza da morte, na fortaleza do diabo, significa que se a pedra rolou e ele saiu de lá, significa que ele fechou a boca, a goela do leão. Da mesma forma que Daniel vai dizer, olha, Deus mandou o anjo para fechar a boca dos leões e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus, da mesma forma como também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi. Ou seja, e depois o rei ficou contentíssimo e deu ordens para tirarem Daniel da cova. O que aconteceu com Jesus? Da mesma forma que para Daniel o anjo fechou a boca do leão e Daniel foi tirado da cova, tiraram uma pedra e Daniel foi tirado da cova porque ele não cometeu crime nenhum. Assim aconteceu com Jesus, porque não cometeu crime nenhum e porque era o Filho de Deus, ele mesmo fechou. Não foi o anjo, mas ele mesmo fechou a boca do leão, tirou
as chaves da morte que estavam nas mãos de Satanás, a pedra rolou e ele saiu do sepulcro vitorioso, porque ele fechou a boca do leão, saiu vitorioso. Daniel só prefigurava essa saída triunfante de Jesus. Então não é à toa que essa pedra tinha sido retirada do túmulo. Não é à toa que Maria viu a pedra que tinha sido rolada e retirada. É para dizer que a morte, a fortaleza do diabo, a cova dos leões, não pôde deter o Filho de Deus, porque ele saiu de lá ileso, ressuscitado, ressurrecto, vitorioso, para dar aos filhos de Deus a vitória também sobre a morte. Já Jesus saiu vitorioso, não cometeu crime nenhum, como disse Daniel aqui na profecia de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse domingo de Páscoa, nós queremos, como Maria Madalena, e com ela contemplar que a pedra não estava no sepulcro. A pedra foi retirada do túmulo. A diferença com Daniel é que pessoas externas tiraram a pedra para tirar Daniel do túmulo. Com Jesus, a pedra foi tirada não de fora para dentro, mas a pedra foi retirada de dentro para fora. Daniel, alguém tirou a pedra e ele saiu. Em Jesus, o próprio Jesus, a força do seu poder, da sua ressurreição, rolou a pedra. E não existe mais porta fechada na fortaleza de Satanás, porque ele não detém mais a vida dos filhos de Deus, ele não detém mais a morte, porque Jesus a venceu, Jesus venceu a morte e venceu o próprio diabo. E nesse domingo nós podemos celebrar um dia único para todas as nossas vidas. O dia em que nós fomos recriados por Deus, porque Ele passou pela cruz e venceu a morte. Jesus está vivo e ressuscitado. Ele vive para sempre, Ele reina para sempre. Ele está vivo no meio de nós. Verdadeiramente, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A pedra já não pôde detê-lo, como também não pode deter os filhos de Deus, porque hoje nós celebramos um dia único, o dia da nova criação que nos alcançou. Uma feliz Páscoa para você, juntamente com Cristo ressuscitado, que pode transformar a minha e a sua vida. Deus lhe abençoe.